Por que eu tô aqui agora? O que me trouxe para esse lugar? Viver o que eu tô vivendo, com quem eu tô vivendo, quando eu tô vivendo, do jeito que eu tô vivendo. Já teve época na minha vida em que eu achei que isso era completamente ao acaso e que era simplesmente o universo me levando e eu não tinha livre-arbítrio nenhum e que isso era só uma ilusão do querer e da preferência e do controle da mente. E também tiveram outras épocas em que eu achava que eu era o criador absoluto da minha realidade. Eu escolho, eu decido conscientemente e eu estou onde eu me coloco. Hoje eu estou aqui sentindo a integração, não do controle com o descontrole, mas a integração do centramento da responsabilidade que me guia de dentro para fora numa dança, numa brincadeira com o que a grande orquestra que eu nunca vou compreender ou conceber mentalmente vai apresentando. Essa dança entre a soberania do discernimento e o caos e o mistério que a vida apresenta. Eu te dou as boas-vindas ao Transbordar número 36, nessa grande pesquisa, nesse grande protótipo ao qual eu estou me propondo de descobrir na prática novas formas de viver que sejam mais livres aqui dentro, que sejam mais amorosas, sejam mais abundantes. Transbordando todos os dias o que tiver de mais verdadeiro. E hoje eu percebo que eu estou atendendo chamados muito diferentes dos que eu costumava atender. Eu nem chamava de chamados, né? Eu chamava de deveres, de vontades. Eu ia, de alguma forma, bem perdido, bem sem saber quem eu sou, bem sem conexão com algo maior, bem confuso nos labirintos da minha mente, eu ia quase que cego, dormindo, anestesiado, tentando tatear onde que eu devia estar e como que eu devia estar fazendo as coisas e para onde que eu deveria ir, e sempre com a busca por indicadores, critérios, termômetros, bússolas que me afirmassem que de alguma forma as minhas decisões estavam valendo a pena, estavam fazendo sentido, e na maior parte das vezes esses critérios indicadores vinham de fora. Então eu estava caminhando com as minhas próprias pernas, guiado por direções que não eram minhas. E hoje, quando eu falo chamado, é porque eu sinto o despertar dessa maestria interior, dessa guiança própria deste indivíduo, em que o que antes eu olhava aqui dentro, na minha mente, nas minhas emoções, nas sensações, nas intuições, essa mistura, né, que é ser humano, essa mistura que é a experiência aqui dentro, com várias vozes conversando e pedindo coisas diferentes. O que antes eu via como uma bagunça, como um caos, como uma coisa que me confundia, hoje eu percebo todas essas vozes como mensagens profundas dessas guianças que não estão mais em alguém, ou em uma figura espiritual, ou em um professor, ou em uma autoridade sociopolítica, familiar. Não, mas todas as vozes dentro de mim estão sendo veículo para o que a vida está pedindo. Aí eu integro eu com a vida. Não é mais a natureza falando uma coisa e a minha mente falando outra. E se tudo isso for um conjunto? E se a minha natureza e a natureza ao meu redor forem uma coisa só? Então tudo que está me atravessando agora
sem julgamento de bom ou ruim, é a voz da natureza por si só. Então, quando eu percebo isso e essa chave vira, eu percebo que todas as minhas vontades, interesses, medos, preferências, desejos, necessidades, tudo isso está apontando para algum lugar. Para onde que a minha energia está sendo direcionada? Para quais experiências? Para quais lugares? Para quais pessoas? O que está me atraindo? O que está me magnetizando? O que está gerando uma ressonância? E aí, quando eu percebo essa ressonância, qual é a minha responsabilidade de ter um discernimento, de perceber quais desses estímulos alimentam os meus vícios e fugas e quais alimentam as virtudes evolutivas da minha alma a serviço de uma elevação, de mais luz, de mais amor, de mais aprendizado. Esse é o indicador agora. Não é a aprovação do outro, mas é onde que eu aprendo mais, onde que eu evoluo, onde que eu sou o que eu sinto que eu sou. Não com uma necessidade de proteger um ouro, mas me percebendo ouro. Tudo que está aqui é ouro. E aí, nesse discernimento, eu consigo reconhecer os chamados. Esses chamados que movimentam energia intelectual da mente que quer curiosamente aprender mais, descobrir mais, perguntar, do coração que quer se conectar, que quer amar, do corpo, da sexualidade, que quer experienciar, que quer sentir sensações novas, profundas. E aí, nesses chamados, aí vem o passo de lealdade, de fidelidade, de coragem para atender o chamado. Porque quantos chamados já não tive que eu criei uma justificativa de que agora não, isso não é certo, não tô pronto, eu deveria estar fazendo outra coisa. E aí é como se tivesse assim uma fila de chamados, sabe? Uma fila de chamados, e que quando eu assumo para mim mesmo que esses chamados são genuínos, são legítimos, que tá tudo bem com cada um deles, que não tem nenhum melhor ou pior, mais importante ou menos importante, mas que é uma relação que eu tenho com esses chamados, aí eu posso me abrir centrado, sabendo o que a minha alma pede, aí eu posso me abrir para escutar o ambiente ao meu redor. Como que tá o clima hoje? Quem tá comigo? Quais são as mensagens que eu tô recebendo? Sinais, mensagem de WhatsApp, sensações. Aí eu posso me abrir para o que o ambiente tá indicando ser mais propício, viável, convidativo, fértil. Aí eu posso olhar para a terra em volta e reconhecer qual é a fertilidade que está chamando mais ou menos, que está fazendo mais ou menos vibração em um desses chamados. Então, um exemplo muito simples, mas que eu estou aplicando para tudo. Eu tenho um chamado por meditação, aprofundar a minha prática, e eu também tenho um chamado por surfar, e um chamado por correr, e um chamado por fazer trilha. Eu tenho essa clareza, eu acordo, tá chovendo, tá nublado, tá frio. Aí vem a dança dos chamados com o ambiente, com a vida que se apresenta. E aí, hoje vibra mais aprofundar na meditação do que fazer uma trilha na chuva, para mim.
E se eu vou praticando isso no dia a dia, com pequenas coisas assim, eu vou percebendo essa liberdade que se apresenta de poder viver o que tiver que ser vivido hoje, sem grandes julgamentos ou cobranças. E aí, quando eu me jogo no chamado e eu me permito viver essa experiência, existe um alívio, existe um senso de realização. Porque o que antes era um chamado completamente subjetivo, abstrato, imaterial, que existia só no campo de infinitas possibilidades da minha mente ou do meu coração, passou por um processo de decisões conscientes e autorresponsáveis que me levou a uma experiência prática no corpo. Eu cheguei no lugar, no espaço que eu pedi para estar. Eu abracei a pessoa que eu senti tanta vontade de abraçar. Eu estive naquele evento fazendo o que eu tanto queria fazer. Entende o que eu quero dizer? Essa manifestação, essa materialização, essa concretização dos chamados do coração vem com esse senso de realização. E a realização abre o meu coração para sentir uma gratidão profundérrima pelo que a vida oferece na sua generosidade, na sua abundância. E que essa gratidão é como se ela criasse uma camada muito sutil em mim de apreciação. E nessa apreciação não tem reclamação. E se não tem reclamação, não tem escassez. E se não tem escassez, as sementes que eu plantar hoje vão ser abundantes, vão ser de amor. E aí os frutos que eu vou colher amanhã vão ser de novo amor e abundância. Não é uma coisa utópica, inalcançável. Eu tô sentindo esse estilo de vida, essa utopia como algo real, viável, possível. Então, que gostoso poder atender um chamado, absorver o aprendizado que vem dele, porque na verdade o chamado foi só um chamado por aprender. E quando ele se realiza, vem alguma nova peça do quebra-cabeças se somar com todas as outras e trazer ainda mais clareza, e dissolver ainda mais ilusões, e trazer mais força para essa alma se expressar. Então, quando eu atendo esse chamado e eu absorvo e eu integro mais um novo aprendizado, na fila de chamados se abre mais um espaço para novos chamados. E eu danço. Eu danço com esses chamados ao mesmo tempo em que eu aconteço e decido com consciência, com responsabilidade. Eu também me rendo, me abro para receber o que é fértil agora. Caminhando em meio ao caos, cada vez mais centrado.